Quero iniciar a minha fala dessa noite com um conselho para você. Posso te dar um conselho? O conselho é: não se afaste da presença de Deus. E continuando nesse conselho, eu quero dizer para você que você pode se afastar de pessoas negativas, e é importante você fazer isso. Você pode se afastar de pessoas que não acrescentam nada em sua vida, mas jamais se afaste de Deus. E aí, continuando nesse conselho que eu estou te dando nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, embora em muitos momentos Deus não corresponda à sua expectativa, querido, em hipótese nenhuma, se afaste de Deus e da sua presença. Pega esse conselho, se você for uma pessoa sábia. E aí, continuando aqui nessa introdução, depois desse conselho, eu quero dizer para você que caminhar com Deus é algo necessário e inegociável. Vai escutando. Estar na presença de Deus é o lugar onde eu e você encontramos paz. Estar na presença de Deus é o lugar onde somos orientados, fortalecidos, capacitados para vencermos quaisquer desafios. Então, caminhar com Deus é algo necessário e inegociável. Dá aquela cutucada santa na pessoa que está ao seu lado, e dá aquela cutucadinha assim, de Deus mesmo assim. Cutuca a pessoa aí. Fala para ela assim, ó. Olha no olho dela assim, com um olhar de crente bravo agora. Sabe aquele olhar quando você fica bravo com sua esposa, com seu esposo? Aquele olhar mesmo assim, ó. Sabe assim? Caminhar com Deus é algo necessário e inegociável. Receba. Ai, Jesus. Tava com saudade disso. Fiquei 2 semanas aí sem, agora vocês me segurem. Mas daqui a pouco passa, tá bom? E olharmos para a Escritura, de tudo isso que eu falei aqui para você nessa noite, ao olhar para as Escrituras, nós vamos ver que o povo de Israel, e o Rafael falou algo aqui no começo que eu achei fundamental: nós somos o Israel de Deus. Então, pega essa mensagem hoje, hein? Já senti Deus falando aqui no começo, hein? Então, nós vamos ver na Escritura que o povo de Israel, em muitos momentos, tiveram o privilégio de estar na presença de Deus. E o texto que nós vamos ler, nós vamos ver o povo sendo guiado, direcionado pela presença. E eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Eu sei que você não gosta disso, mas para você frisar isso, repita comigo: a presença de Deus. Não, mas sem ser boca mole também, vamos lá, com força. Em nome de Jesus, vocês são muito... O que está acontecendo? Vocês não comeram feijão hoje? Vamos lá, no 3. A presença de Deus faz toda a diferença. Eu vou repetir algo que eu falei aqui na quinta-feira, para você lembrar. Se você lembrar, depois você manda mensagem para mim. Se sair gol do seu time, você gritar mais alto que você falou aqui agora, que Jesus te pegue na esquina depois. Ah, pastor, não gosto de futebol. Se você vibrar com aquela cena da novela, meu irmão, que Deus te lembre desse recado aqui. Ixi, pastor, voltou meio estranho da série, né? Calma, querido, estou de boa. Vamos para o texto. Depois dessa introdução aí leve, para você ficar tranquilo. Hoje é noite de Santa Ceia, uma noite de nós cultuarmos mesmo com alegria. Então eu quero falar, o tema da mensagem é a presença de Deus que faz a diferença. Então, depois dessa introdução, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Números capítulo 9, versículo 15 ao 23. Então você que trouxe sua Bíblia, abra comigo.
Números capítulo de número 9. Com toda a reverência, e é o que tem mais faltado nos últimos dias com a igreja do Senhor, e eu falo do modo geral, reverência a Deus e a sua palavra. Então, com toda a reverência, que você possa nessa noite ler a palavra de Deus comigo em nome de Jesus. Diz assim o texto: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Neste meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Uma vez mais, feche seus olhos comigo, por favor. Vamos ter esse tempo de oração. Obrigado, Pai, porque até aqui, neste momento, nós podemos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, Jesus. E agora, ó Pai, diante da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que não seja o Felipe, ou o pastor Felipe, que as pessoas ao olharem, ao ouvirem a minha voz, possam ter, ó Pai, convicção que é a voz do Senhor falando com cada um de nós. Fala com a Tua igreja, ó Pai, não em meu nome, mas em Teu nome, que está vivo e operante em nosso meio. Se você querer, diga amém. Amém? Querido, essa palavra o Senhor gerou meu coração durante as férias. E aí durante todo esse tempo de férias, sempre algo vinha para confirmar a mensagem dessa noite através desse texto. Então eu queria que você recebesse mesmo de Deus. Não que as outras não fossem, mas essa também é de Deus para a sua vida. O texto que nós lemos, vamos lá, então todo mundo junto, aperte o cinto aí, vamos embora. O texto que nós lemos vai falar sobre o povo de Israel. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que o povo de Israel, desde a libertação deste mesmo povo lá do Egito, da escravidão, este povo que foi liberto por Deus através de Moisés, sempre teve ao seu lado a presença de Deus. Então eu queria começar com essa afirmativa, porque se eu e você olharmos para a narrativa ao longo da sua história, eu e você iremos identificar Deus se relacionando com o povo de Israel, através de sinais, através das provisões, e até mesmo pelos líderes que foram instituídos por Deus naquela época. Moisés, Josué, os juízes, e aí por diante.
E o texto que nós lemos, em Números, capítulo de número 15 em diante, o texto é muito claro, como a presença de Deus era fundamental para o povo de Israel. Se você for observar comigo no versículo 15 do texto que nós lemos, o versículo 15 começa dizendo: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Ou seja, para ficar mais claro aqui, o povo, toda vez que eles saíam em direção à terra prometida, quando eles paravam, eles montavam um tabernáculo, uma tenda. É como se fosse uma cabana mesmo? Barraca, né, que o pessoal usa para acampar, mas de proporções maiores. E para nós compreendermos o significado de tabernáculo, na Bíblia ela significa local de habitação. E era assim chamado devido à crença de que Deus literalmente habitava naquele recinto sagrado. E uma curiosidade bem legal para você, quando o povo, querido, quando a gente fala do povo de Israel, era uma multidão, era grande, tá? A tenda que simbolizava, que significava o local da habitação de Deus, ficava sempre no centro do povo. Um exemplo claro, trazendo aqui para a nossa realidade de hoje. Supondo que o povo de Israel estava passando aqui, por Cachoeira, pelo Vale do Paraíba, e eles acampassem aqui em Cachoeira Paulista, a tenda ficaria no centro. Pegaram? Deu para entender? Eu queria chamar sua atenção para uma coisa importante. Diante dessa informação que eu trouxe para mim e para você, em que a presença de Deus, naquela época, ficava no centro. Eu quero chamar sua atenção que, olha a importância que a presença de Deus tinha para o povo de Israel. Que a presença ficava onde? Vocês estão comigo? No centro. E então já começo com uma pergunta para você. O Senhor tem sido o centro da sua vida? Será que o Senhor tem sido o centro das suas decisões? Será que o Senhor tem sido o centro dos seus pensamentos? Fica a reflexão para você. E o texto que nós lemos continua relatando para nós sobre como o povo de Israel agia diante da manifestação da presença de Deus, descrita nesse texto que nós lemos como uma nuvem, e que também tinha uma aparência de fogo. Vamos ler lá comigo, versículo 17 ao 19. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Mas quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Então olha como o povo agia diante da presença de Deus, simbolizada no texto como uma nuvem de dia, como um fogo à noite. Então está claro para nós aqui, queridos, como a presença de Deus fazia a diferença na vida do povo. Como a presença de Deus fazia a diferença para o povo de Israel. Está claro para mim, e quero crer que está para você, o temor e a obediência que o povo de Israel tinha com a presença de Deus. Porque o texto afirma para nós, enquanto a presença simbolizada pela nuvem ficava, eles também ficavam. Mas quando ela partia, eles também partiam. E é isso que vai dizer para nós os versículos seguintes de Números capítulo 9, versículo 20 ao 22. Põe para a gente, Ivete, por favor. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam.
Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. O tempo que a nuvem ficava em cima do tabernáculo, o povo também ficava. Se a nuvem partisse, o povo também partia. Ou seja, independente do tempo, da condição que eles estavam, da situação, eles ficavam onde a presença de Deus estava. E talvez você aqui nunca foi num deserto, eu também não, tenho vontade, um dia eu irei em nome de Jesus. Mas nós sabemos que no deserto, durante o dia é muito quente, e à noite é muito. Então imagine as condições para o povo. Naquela época, querido, era tudo mais precário. Naquela época não eram essas roupas lindas que nós temos da Johnson. Johnson existe? É uma marca de roupa? Não, né? Eu sou ruim para isso. Naquela época era tudo mais simples, mais precário. E o povo de Israel nos ensina que independente do tempo, da condição, da situação, eles permaneciam aonde a presença de Deus estava. Porque eles entendiam que o importante para eles era estar debaixo da presença e da vontade de Deus. Acho que está clara a mensagem aqui para nós nessa noite, né? Aonde a presença está, eu tenho que estar também. E por que eles ficavam onde a presença de Deus estava? Porque eles tinham certeza daquilo que a presença de Deus era capaz de fazer em favor deles. Você vai ver na narrativa bíblica quantas vezes, quantas situações o Senhor fez em favor do povo de Israel. Então eles entendiam. Então neste momento, nesse trecho da Bíblia, eles ficavam debaixo da presença de Deus, porque eles sabiam que a presença de Deus fazia a diferença. E você pode estar me questionando nessa hora: mas pastor, a Bíblia vai dizer para nós que em determinados momentos o povo se revoltava com a presença, com Deus, com murmuração. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito? A presença estava ali. O que o povo falava? Você tirou nós do Egito para morrermos no deserto? Você pode estar fazendo essa indagação, e eu digo para você, sim, óbvio, eles fizeram isso. Mas eu te pergunto, você também não é assim? Você também não murmura? Você também não reclama? Você também não questiona? Você também não fica bravo? Você não se ira contra o Senhor? Sim ou não? Que eu e você possamos aprender com este texto nessa noite. Eu quero chamar sua atenção para o seguinte: enquanto o povo de Israel temia pela presença, enquanto o povo de Israel obedecia à presença, enquanto o povo de Israel se rendia na presença, Deus era a favor do povo de Israel. Em determinados momentos, o povo se irava contra o Senhor. E aí Deus arrepiava. Mas eu quero chamar essa atenção aqui para o lado bom da história, para o lado correto da história. Enquanto o povo de Israel temia, enquanto o povo de Israel obedecia, enquanto o povo de Israel se rendia na presença de Deus, Deus era favorável ao povo de Israel. Aí você pode perguntar novamente: pastor, Deus age assim em troca de favores? Se eu estou na presença, Ele me abençoa? Não, queridos, mas entenda uma coisa em nome de Jesus: Deus é fiel com aqueles e aquelas que são fiéis a Ele. Aleluia! Escute: pecado e Deus não andam juntos. Incredulidade e Deus também não andam juntos. Insubmissão a Deus
não andam juntos. Queremos sempre o melhor de Deus, mas não queremos caminhar com a presença de Deus. Escute, Deus não é a casa da vovó, que pode tudo, que faz tudo. Com todo respeito às vovós. Um dia eu quero ser vovô, eu quero chamar o neto fazer tudo. Mas Deus não é a casa da vovó, que pode fazer tudo, do jeito que lhe apraz, a minha vontade, Senhor, o meu querer. Eu só quero os benefícios, não quero caminhar contigo. Escute, na presença de Deus é necessário obediência, temor, responsabilidade, fé, testemunho de vida, confiança, convicção de quem Ele é. No trecho que nós lemos aqui nessa noite, nós vemos um povo temente pela presença. Pelo menos nesse trecho da história bíblica, o povo era temente a Deus, sim ou não? Concorda comigo? Sim ou não? Porque neste momento eu creio, e faz todo sentido eu crer assim, que neste momento eles entendiam que a presença de Deus fazia toda a diferença. E talvez hoje eu possa estar falando com pessoas aqui, e aí agora começa você a trazer para você a autoanálise, para você, não é para o irmão que está do seu lado, é para você. Eu estou falando, pode ser que eu esteja falando com pessoas aqui nessa noite que estão vivendo no fundo do poço, cheio de amargura no coração, cheio de murmuração, cheio de incredulidade, cheio de incertezas, cheio de tudo, menos da presença de Deus. Talvez eu possa estar falando aqui com pessoas nessa noite que escutam com tudo, horóscopo, coach, palestras motivacionais, e aí eu não estou falando que é errado, horóscopo mas não escuta, não está na presença de Deus, porque querido, a presença de Deus, ela faz diferença na sua vida, a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E para estar na presença de Deus, nós precisamos mesmo entender, e eu vou repetir aqui, porque foi algo que Deus bateu em mim, porque muitas das vezes nós estamos agindo com Deus como se Ele fosse qualquer pessoa. A casa da vovó que eu disse aqui, né? Que pode tudo. Se a Bíblia diz que é pecado, querido, é pecado e não vai mudar. E se você sabe que você está pecando no adultério, na mentira, na bebida, você não está na presença de Deus, porque isso não anda com o Senhor. Isso é sério. Isso precisa constranger o nosso coração, porque se você está com Cristo e continua nessas velhas práticas, você não está na presença de Deus. Estou olhando para vocês, assim, nossa, o pastor botou de férias, acho que ele poderia ficar mais uns 20 dias de férias, né? Mas queridos, são verdades que nós precisamos ouvir, porque não podemos mais ficarmos tratando a presença de Deus como algo normal. Não podemos mais agir diante da presença de Deus como se fosse algo comum. Deus continua sendo grande, Deus continua sendo poderoso, Deus continua operando maravilhas e sinais. Ele não mudou e não mudará. Mas se nós não cremos nisso, querido, nós vamos continuar achando que Deus é como se fosse qualquer outro Deus que existe por aí. Queremos só o melhor dele, mas não queremos estar na presença dele. E eu repito para você, a presença de Deus, ela faz toda a diferença. E aí na Bíblia, existe um homem que era exatamente assim.
no fundo no poço, cheio de murmuração, incrédulo. Contextualizando para o nosso tempo aqui, mas para você entender, esse irmão, ele achava desnecessário o culto, ele achava desnecessário aplaudir, não era esse contexto, mas para você entender onde eu quero chegar, abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 9, porque a partir do momento que este homem, aleluia, ele encontrou com a presença, ele se posicionou na presença, aquilo que ele fazia, aquilo que ele praticava, ele deixou de lado e começou a viver pela presença de Deus, porque a presença de Deus faz a diferença. Atos capítulo 9, estou terminando. Atos 9:1 diz assim: enquanto isso, Saulo, quem aqui conhece Saulo? Já ouviu falar de Saulo? Ainda respirava, escute, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, a presença, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, escute isso, olha o poder da presença de Deus, aleluia. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda da onde, querido? Do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, eu sou a presença a quem você persegue. E esse Jesus e essa presença disse: levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que fazer. Pula comigo lá para o versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ser cheio, a ver e a ser cheio da presença do Espírito Santo. E o que aconteceu, querido? Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou ao quê? A ver novamente. Ele levantou e foi batizado. Queridos, aqui está para nós algo importante daquilo que a presença de Deus faz. Para quem não conhece Saulo, eu vou dar uma pincelada rápida aqui. Saulo, ele era um perseguidor de cristão. Paulo, ele tinha milhares de murmuração, de críticas. Ele odiava crente, ele odiava culto, ele odiava. E cuidado para você não agir assim também como Saulo. Mas a partir do momento que Saulo encontrou com a presença, a partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus, que é a presença de Deus, que é o Deus encarnado, Paulo, ele teve a sua vida transformada. E a partir do momento que Deus tocou em si aquilo que cegava Paulo, escute, as escamas que cegavam Paulo, ela caiu. E talvez eu e você nessa noite precisamos que as nossas escamas caiam, porque nós estamos cegos diante da presença de Deus, porque nós estamos cegos diante daquilo que a presença de Deus continua fazendo em nosso meio. O mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que age hoje, querido. O mesmo Deus que curou, Ele pode curar nessa noite, Ele pode curar nos tempos de hoje. O mesmo Deus que operou muitas transformações, resgatou muitas pessoas, é o mesmo Deus que está ativo e operante em nosso meio. A presença ainda continua fazendo a diferença.
E talvez eu e você que estamos aqui, que está em casa, estamos vivendo nessa vida no fundo do poço, incrédulo demais, vazio demais, cheio de si mesmo e nada de Deus. Ei, o Senhor deseja tirar essa escama dentro de você, para que você possa voltar a enxergar o quão grandioso é o nosso Deus. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que está desanimada, sem forças, desacreditada da vida, desacreditada até mesmo de Deus, da igreja. Ei, o Senhor deseja nessa noite tirar essa escama dos seus olhos e trazer você de volta à vida, e trazer você de volta a enxergar e demonstrar a você que Ele é vivo, poderoso e está ativo, vivo, operante no meio de nós. A presença de Deus faz a diferença, aleluia. Eu vou repetir, a presença de Deus continua fazendo a diferença. E o Senhor está nos chamando, nos despertando nessa noite, porque nós estamos tão vazios de si, que a gente acha normal o nosso filho viver longe de Cristo, a gente acha normal a nossa família estar distante de Cristo, a gente acha normal viver distante de Cristo. Ei, não é normal, porque a presença de Deus é essencial, é necessária nas nossas vidas. Você pode ver no próprio texto que nós lemos, do povo de Israel, muitos momentos que eles se afastaram da presença de Deus, eles foram a ruínas, eles foram ao fundo do poço. Eu digo para você, se você hoje está no fundo do poço, é porque você está perdendo tempo. É noite de eu e você voltarmos para a presença, é noite de eu e você se posicionarmos debaixo da presença de Deus. As suas crises não te vencerão mais, porque você vai estar debaixo da presença de Deus. Pastor, hoje eu não consigo montar uma tenda na minha casa. Ei, o seu secreto, a sua vida de oração, a sua vida de intimidade com a palavra do Senhor, lá é o local do seu tabernáculo, onde a presença de Deus manifestará sobre você, e através disso você vai ter direcionamento, força, coragem para avançar. Volte para a presença, fique na presença, não troque a presença de Deus por nada, porque a presença de Deus fará toda a diferença na sua vida. Talvez você está com o coração desanimado, meu irmão, porque não tem dado certo aquilo que você planejou. Volte para a presença, porque é de lá que você vai arrancar forças para continuar, porque é de lá que você vai ter forças para voltar para o caminho. E se você achou que seria fácil, não é fácil, mas se você está na presença, debaixo da presença, você vai ter forças para prosseguir. Volte para a presença. Talvez o seu casamento está indo a ruínas. Volte para a presença, porque casamento é de Deus e é para ser eterno. Se está nessa crise, volte para a presença, porque Ele deseja resgatar. Talvez você está aqui nessa noite, e você sabe que você está preso a um vício, e você sabe que isso tem te levado para o fundo do poço. Volte para a presença, porque a presença faz a diferença para você vencer o seu vício.
Talvez você que está aqui nessa noite está com o seu coração apertado, angustiado, sem força, desacreditado de tudo. Ei, volte para a presença, porque na presença de Deus você vai ter forças. A tristeza se transforma em alegria, o choro se transforma em esperança, porque a presença de Deus, ela continua fazendo a diferença. Talvez você está aqui nessa noite, eu estou falando porque o Senhor está mandando dizer, querido, com uma enfermidade que tem já incomodado você há muito tempo, vai para a presença de Deus. Pastor, eu já estou, continue, não desista, não murmure, não retroceda, avance na presença, porque é na presença de Deus, com Deus, que você vai vencer, em nome de Jesus. Volte para a presença. E hoje a presença de Deus, ela não vai ser simbolizada por nuvem. Não. Nós temos uma promessa do Espírito Santo, que estaria conosco, habitando em nós. Querida, a presença de Deus, a Bíblia fala que ela está dentro de nós. Então a presença de Deus precisa estar dentro de você, e para você resgatar isso, volte. Mas não espera a semana que vem não espera chegar o mês que vem não espera chegar o ano que vem não. A gente tem essas superstiçõezinhas, né? Em janeiro eu faço isso. Não, é hoje, é agora. Volte para a presença e você vai ver o 360 que a sua vida vai dar. Paulo foi um exemplo claro disso. Ele era cego, ele ficou cego porque Deus permitiu, mas espiritualmente falando, ele estava cego, ele perseguia, ele odiava crente. Talvez você está cego, amando pecado, amando a mentira, amando tudo que não é aquilo que Deus quer para a sua vida. O Senhor está te chamando nessa noite, porque Ele quer tirar a escama dos seus olhos, porque Ele quer dizer para você: ei, a minha presença, a minha graça, o meu amor te basta. E hoje é um culto para isso, querido. Porque se você entende que você está distante da presença de Deus, nós iremos participar da mesa do Senhor. E Jesus, ele disse, né, no momento de ministrar a ceia com os discípulos: fazer isto em memória de mim. E Ele é o quê? A presença. Que eu e você, ao participarmos da mesa, não possamos apenas tomar, mas é falar para nós mesmos, é uma decisão sua: eu quero estar na presença, eu quero ficar na presença, eu quero abandonar tudo que me afasta da presença. Eu quero mesmo que a presença de Deus me inunda nessa noite, não só hoje, mas todos os dias, para que assim eu possa vencer tudo que me afasta dessa presença. Que eu e você, ao participarmos da mesa, do memorial, daquilo que representa a nós o corpo e o sangue de Cristo derramado naquela cruz por nós, você não venha achar que é algo insignificante. Não, querido, comece a trazer importância àquilo que é importante. Santa Ceia é algo importante. Olhe para isso como algo mesmo importante na sua vida, como a presença de Deus, porque a presença de Deus faz a diferença. Que durante essa semana você possa mesmo, em nome de Jesus, diante desse posicionamento que você vai ter hoje aqui, se você assim entender e desejar, que você durante essa semana possa mesmo experimentar coisas grandes na presença de Deus. Porque talvez o seu trabalho semana passada foi ruim, mas na presença você vai ver que vai ser diferente. Talvez aconteceu algo na sua vida que você não esperava acontecer, mas na presença você vai passar por isso dando glória a Deus, porque a presença faz a diferença. Fique de pé no seu lugar, por favor.